Olá pessoal da Canso na Rede, meu nome é Neivan, hoje eu estou aqui com o Ener e Hamilton, porque a gente está voltando aqui com o projeto Canso na Rede e a gente está voltando com um formato diferente, no qual a gente vai fazer meio que um bate-papo aqui sobre alguns temas relacionados à cidade. E nesse vídeo de hoje vai começar uma série, que a gente vai falar um pouquinho do passado da cidade, algumas lembranças que a gente tem, e neste vídeo a gente vai falar sobre 2 lugares e mostrar algumas fotos também. A gente vai começar a falar, o primeiro vídeo vai ser sobre o Porto da Tabatinga. Lá onde eu tenho certeza que todo mundo já teve um contato com o Porto e a gente conseguiu várias fotos legais que a gente vai mostrar para vocês. Então a gente vai falar sobre esses 2 locais depois da vinheta. Então vamos começar falando do cais, né, pessoal? Qual é a lembrança que vocês têm lá do Porto? Assim, eu nasci em 94, né? Então eu ainda era bem criança quando eles começaram a construir, né? Revitalizar aquele cais. Eu lembro quando os tratores chegaram ali no Porto e aquelas caçambas, a gente brincava em cima daquele monte de terra e tal, era uma diversão. Era muito bacana, mas a minha lembrança ainda é bastante vaga daquela época. E é interessante ressaltar que um dos principais símbolos daquela área lá do cais, não sei se vocês lembram, era uma siribeira assim, que existia, né? Que, inclusive é uma árvore muito comum dessa região da Costa do Manguezal, mas ela tinha assim, um certo meio que símbolo, na verdade, lá da área do Porto. Isso era muito legal, mesmo porque existia vários ranchos, né, que são casas de madeira muito comum, utilizadas naquela época, e só depois que veio esse processo de revitalização. Então foi retirada aquela área, tudo modificado por casas de alvenaria, na verdade. Mas assim, ali tem uma história muito legal, né, do nosso município. Sim, e a rua que dá acesso, eu lembro que tinha uma poça d'água grande, você lembra? Antes de chegar no cais, que é bem marcante assim, na lembrança que a gente ia na infância. Inclusive todo mundo se pergunta, eu também já me perguntei bastante, por que ali no cais existiam ranchos do outro lado do mangue? Enquanto a rua passava de um lado, as casas ficavam, sei lá, uns 50 metros distante da rua. E existia ponte, né, para chegar a essas casas. Eu sempre me perguntei. E inclusive quem souber a resposta, por favor, coloque aí nos comentários aí pra gente saber. Um dos principais empreendimentos daquela área foi a fábrica de gelo, que inclusive a prefeitura, né, tinha naquela área, que facilitava muito a pesca, porque veja só, nessa época a gente percebia muito que existia uma grande produção de pescado e que as pessoas tinham que limpar para não estragar o pescado. E com a fábrica de gelo isso possibilitou uma produção maior. Na minha infância também eu lembro bastante dela, só que eu nunca entrei dentro dela. Sempre tive curiosidade para saber como ela era por dentro e tal, como funcionava, até porque acho que era a maior construção de Apuançu, talvez, na época. Essa fábrica de gelo, inclusive, o meu avô trabalhou e outras pessoas trabalharam nessa área. E ela, assim, era fascinante para a gente que era criança nessa época, porque era uma construção muito grande, ampla, na verdade. A gente não sabia como é que, de fato, inclusive, aquilo, por questão de ser criança, era interessante como o gelo era feito, o processo, né? Agora, uma coisa muito curiosa em relação à fábrica de gelo, que eu acho que vocês deveriam falar, é a questão que a gente deveria falar, na verdade, a questão da energia. Que quando a fábrica de gelo era ligada, a energia às 6 horas da tarde, ela tinha uma baixa, assim, a gente observava isso dentro das lâmpadas, dentro da nossa residência, que ela diminuía a intensidade da luz. Você lembra disso? Eu lembro que toda vez que ligava, né, dava aquele impacto na energia, né? Inclusive era um indicador das pessoas mais velhas dizer, olha, ligaram a fábrica de gelo agora, a fábrica de gelo está funcionando. A gente sabe justamente por isso, porque sinalizava através da luz, né? É o alarme da cidade, deu 6 horas, a fábrica de gelo ligou. Pois é, era muito bacana isso aí. Não sei se vocês fizeram, alguém de vocês fez andar de bicicleta no trapiche naquele quadro? Não, a pior coisa que existia ali. Mas a adrenalina era Pô, pois é, era uma montanha-russa de Apuançu. Tu andou de É sobre- bicicleta lá no trapiche? Não, nunca. Puta que pariu, vocês estão falando porra nenhuma. Vocês lembram, inclusive, da ponte que existia atrás da pousada, que dava acesso lá para a área do porto? Então, ela era muito utilizada, né, principalmente pelos pescadores daquela área, que constantemente viviam se deslocando, fazendo esse trajeto em busca do pescado e das suas próprias embarcações. O que eu me lembro, basicamente, é que dava muito medo da gente atravessar a noite. Tu lembra, né? Que às vezes a gente tinha que atravessar a noite e tinha muitas histórias de pessoas que viram espírito, essas coisas, a gente tinha muito medo de atravessar. E tinha um problema também de atravessar de maré cheia, né? Porque geralmente a ponte sumia, então a gente tinha que andar reto.
Se roubasse um ponto, a gente caía da ponte, né? Interessante que era bem alto, né? Para aquela época, principalmente nós crianças, se a gente conseguisse atravessar legal, se a gente escapulisse da ponte, a gente ia ao fundo mesmo lá. E é importante a gente notar também como é que foi a necessidade deles criarem esse caminho, né, pela ponte, porque se vocês pensarem bem, a gente que morava mais ali no centro, que mora mais lá pra cima, né, que eles falam, se tornaria muito longe ir pelo caminho normal, né? E ali indo pela ponte se tornou muito mais curto se levar em consideração o caminho todo. O mais chato dessa história é saber que a gente tinha que atravessar aquela ponte de Marechia mesmo quando tinha aula, né? Pra quem estudava de manhã, saía todo molhadinho de casa e chegava na ponte e se deparava com a maré cheia. Aí a gente tinha que molhar a calça, a farda, e aí muitas vezes a gente chega a atravessar até com a água por aqui. Ai, pai, para! Vocês dois nem precisavam atravessar a ponte, eu que morava lá embaixo, tinha que todo dia atravessar a ponte. É verdade. A gente atravessava só de vez em quando, né, que a gente precisava ir. Mas às vezes a gente também pegava o caminho mais longo, mas só que a gente passava muito por lá. E aí tem uma ligação, aquela ponte ela faz uma ligação muito importante entre o porto, que fica atrás da pousada, e o outro porto que eles chamam Porto do Cavalo. Então às vezes quando a maré ela ia no período da vazante, ela ia diminuindo, né, o nível de água do porto, a gente tinha que atravessar pela ponte para chegar ao outro porto. E teve um período que eu acho que vocês vão lembrar também, que ela estava muito defeituosa, você lembra disso? Tinha faltando muita madeira, e o medo que o pessoal chama de espírito, nessa época o medo era de se acidentar lá, porque a situação estava muito Eu acho que feia. até foi depois dessa época que eles resolveram ampliar, né, o tamanho dela. Foi, ampliaram mais um pouco. Ela ficou bem melhor, bem mais segura, bem mais bonitinha também. Ó, mas teve um momento áureo daquela ponte. O momento que vai. Áureo. Porque era mais. Dava mais medo vocês. Não, Atravessar a ponte do Tunico ou a baixa de Davi de noite? Não, é interessante porque na ponte, eu lembro que tem uma época que estava rolando uma história que eles estavam olhando uma menina loira, lembra disso? E ela era uma menina loira. E na Baixa de Davi, o pessoal era muito comentário, acho que era mais do que a ponte, inclusive. Na minha infância eu tinha mais medo de passar pela ponte, principalmente de noite em lua cheia. Por incrível que pareça, eu, apesar de morar lá embaixo, precisava passar diariamente por ali, mas eu nunca passei ali sozinho. Nunca passei. Tem uma história que eu lembro que uma vez eu estava passando por lá com um vizinho, e aí a gente andando, a gente estava conversando sobre isso, sobre essas aparições que tinha na ponte. Só que a gente estava passando por lá, a gente estava passando na pousada no sentido ali indo para a quadra, e aí quando a gente escutou uns gritos, socorro, socorro! Cara, nessa hora eu vi certinho a lembrança que a gente estava tendo do espírito, essas coisas. A gente parou assim, né? Aí o vizinho ficou assim, preocupado aí. Socorro, socorro, socorro. Aí ele identificou que era uma mulher gritando. Aí ele olhou pra lá assim, pra ponte, porque era escuro, na pousada tinha uma luz e lá escuro, não dava pra olhar nada. E aí o vizinho disse assim, larga ela, mulher! aí quando a gente viu lá vem ela, né? Lá vem ela, disse assim, olhou pra gente assim, vocês estão doidos? Vocês estão doidos? Estão vendo mulher sendo assaltada e não faz nada? Aí o vizinho olhou pra mim e disse assim, senhora, primeiro que eu não estava olhando a senhora, depois que eu nem lhe conheço. O que acontecia? Que lá tava escuro, mas onde a gente estava claro. Ela estava olhando a gente, mas a gente não estava olhando ela, né? Aí eu estava pensando assim, que o medo que era por espírito, agora é medo por assalto, porque a criminalidade, infelizmente, aumentou na cidade. Tomou conta, na verdade, de toda essa área. Porque a criminalidade aumentou tanto, né, que as pessoas, os marginais, na verdade, começaram a utilizar esse trajeto lá, porque era mais escuro, na verdade. Por muitas vezes eu encontrei blitz ali, a viatura lá do lado da pousada, fazendo fiscalização. Inclusive, os policiais e guardas municipais fiscalizavam constantemente aquele trajeto lá em cima da ponte para ver se encontrava alguma coisa. A estrada nova colocaram. Então, agora você pode fazer onde você pode fazer a... Sim, alguém já passou dessa estrada nova aí? Nunca sei. A estrada nova. Tirar a ponte de Ah, sim, ainda existe essa questão da estrada. Depois que eles interditaram. Sim, voltando. Depois que eles interditaram essa área da ponte, eles abriram uma nova, né? Que fica entre a casa do Bandeirante, né? Que é conhecida daquele ponto lá, linkando
a antiga saída lá da Vai ficar na avenida. Casa Compridão. do lado da Casa de Compridão, do lado, e entre o Bandeirante e vai até lá, né? Gente, eu acho importante ressaltar, Não. Não fala isso. acho importante lembrar que o intuito desse vídeo que a gente está propondo para vocês aqui não é ter uma verdade absoluta sobre a cidade, até porque são apenas relatos e tal. A gente só quer aprender também com vocês, que vocês nos mandem suas imagens, talvez suas histórias, para a gente ir criando o que a gente chamou de banco de dados de Apicuaçu. O que vai ser o banco de dados? Vai ser um drive onde a gente vai guardar todos os arquivos que a gente encontrar, que vocês mandarem pra gente, que a gente encontrar por aí pela internet, ou então em outros documentos, a monografia. O Hamilton, por exemplo, fez a monografia dele referente a Apicuaçu. Então a gente está querendo reunir todos esses arquivos e colocar em um só lugar, para que nós e também vocês no futuro tenham total acesso a todas essas informações sobre a nossa cidade. As fotos são importantes para montar esse banco de dados também, né? Sim, e a gente pode usar isso no futuro para, quem sabe, criar um documentário, alguma coisa relacionada à cidade, para o pessoal ter um conhecimento maior de sua história, né? Tem muitas pessoas que moram em outros lugares que têm esses arquivos, que são de total interesse da gente e das outras pessoas, de conhecer essa realidade. Então, se você tiver, a gente espera que você contribua com a gente, colocando, nos mandando, para que a gente possa montar o banco, né? Bom, pessoal, então é isso. A gente está iniciando essa série com esse vídeo aqui. A gente vai fazer outros vídeos falando um pouquinho da história de Apicuaçu, falando sobre fotos, principalmente. A gente quer muito que vocês enviem fotos, se vocês tiverem fotos antigas, documentos, qualquer coisa que a gente possa usar para gerar conteúdo aqui, para gerar vídeos. Então, muito obrigado a cada um de vocês que assistiu. Até a próxima. Beleza, aí depois tu só bota no fim da sala. Citine, que tinha toda uma história por trás, de Mula Sem Cabeça, tu te lembra de mim, inclusive. Tu te lembra? Pareceu ser um...